Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Tanto as pessoas que estão assistindo virtualmente, quanto as pessoas que estão aqui presencialmente, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Teremos hoje mais uma oportunidade de estudar e aprofundar um pouco na filosofia da Seichonoye e praticar a meditação Shinsokan. E para iniciar as nossas atividades, começaremos com oração constante neste livro, Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos consta na página 180. É a oração para obter a provisão ilimitada. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar em voz alta a leitura, sinta-se à vontade, mas também se você quiser pode assumir a posição de oração ou uma posição confortável, feche os olhos e concentre-se bastante nas palavras que serão ditas para que você consiga elevar a sua mente, o seu coração e a sua vibração ainda mais para a imagem verdadeira. Lembrando, meu livro é 37ª impressão e estamos na página 180. Vamos começar então? Oração para obter a provisão ilimitada. Deus é a fonte de tudo. Todas as coisas de que necessitamos vêm de Deus. O homem é filho de Deus e, portanto, herdeiro da provisão ilimitada de Deus. Através dos tempos, passado, presente e futuro, a provisão ilimitada é fornecida continuamente ao homem e jamais acontecerá de cessar. Se estamos sofrendo alguma carência, não é porque Deus deixou de dar-nos aquilo que necessitamos, e sim porque nós é que não soubemos recebê-lo. Em outras palavras, é porque nós, apesar de termos recebido até agora incontáveis provisões de Deus, não agradecemos o bastante. A mente sem gratidão é como o vácuo do espaço sideral, que não reflete a luz. Embora os raios solares estejam sendo emitidos incessantemente, o vácuo do espaço sideral, onde não há nada que reflita a luz, permanece na escuridão total. Do mesmo modo, embora exista a provisão ilimitada, não a poderemos receber se nossa mente não for capaz de refletir ou responder a essas dádivas com sentimento de gratidão. É o mesmo que subirmos no pico do Monte Fuji e sentirmos mais frio, apesar de estarmos mais próximo do Sol. Somente quando reconhecemos as dádivas, respondemos a elas com gratidão e desejamos sinceramente retribuí-las, é que podemos receber incessantemente a provisão ilimitada de Deus. Deus é a fonte da provisão ilimitada. Por intermédio de mim, Ele manifesta no mundo fenomênico a riqueza infinita do mundo da imagem verdadeira. Ele abençoa a minha riqueza dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Por isso, afirma onde trabalho torna-se próspera, os empreendimentos com que lido progridem, meus descendentes prosperam e a empresa na qual invisto adquire importância perante o mundo, tornando-se mais e mais produtiva. Como Deus é infinito, Ele jamais restringirá a minha riqueza. Se há algo que restringe a minha riqueza, é minha própria mente. Devo me envergonhar da minha falta de dedicação e procurar, doravante, dedicar-me ao máximo. Devo reconhecer a insuficiência do meu sentimento de gratidão e procurar, doravante, aprofundá-lo mais e mais. Não devo deixar de exteriorizar o amor em cada ato meu. Compreendi que um pedaço de papel, um lápis, tudo, enfim, é dádiva de Deus. Por isso, ao me servir de qualquer coisa, faço sempre com reverência e gratidão. A matéria não é existência verdadeira. Todas as coisas, mesmo que tenham aparência material, não são matéria, e sim dádivas de Deus, ou seja, concretização do amor de Deus. Por ter compreendido esta verdade, eu vejo no âmago de todas as coisas do universo o infinito amor de Deus, a provisão ilimitada de Deus. Agradeço sempre com reverência a provisão ilimitada de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nós estudaremos um pouquinho mais a fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão aí em casa, aqui que estão pessoalmente participando da reunião de estudos da meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Quero também agradecer a todas as pessoas que deixam uma mensagem com tanto carinho,
tanto no canal da Meditação Shinsokan quanto no canal da Seichoné do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito obrigado. Leio todas as mensagens, mas não consigo respondê-las. Mas pode ter certeza que eu envio vibrações de carinho, de muita gratidão e de muita bênção a todos vocês. Meu muito obrigado. Hoje vamos estudar um pouco esse tema, que ele é muito importante. Principalmente nesses momentos em que a gente vive, que está se falando tanto em questões econômicas, em questões financeiras, em questões assim de economia, é muito importante que nós consigamos entender a espiritualidade por detrás de uma das manifestações da provisão, que é a questão de recursos. Então, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar abordar, lembrando sempre que não é intenção esgotar o assunto, até porque não tem como. A palestra, apesar dela ter um razoável tempo, não é o suficiente para que a gente possa abordar em todos os aspectos o assunto que nós iremos tratar. Então eu vou abordar um dos aspectos e nele eu vou tentar discorrer um pouco para que possamos entender a grandiosidade e a necessidade que nós temos de ter uma postura mental correta, uma postura mental luminosa, a fim de que manifestemos ainda mais a nossa imagem verdadeira. E como livro-tema, eu utilizarei minha bibliografia, exatamente o livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, com a oração que nós acabamos de ler. Então é essa oração que vai ser a base para a palestra de hoje, que nós vamos discorrer exatamente sobre receba a provisão. Então, a página do livro é a página 180 e é a oração que nós acabamos de ler. E eu vou repetir essa oração, é a oração para obter a provisão ilimitada, e nós vamos abordar alguns trechos especificamente para que possamos discorrer ou destrinchar um pouco mais o assunto. Vamos lá. A oração começa: Deus é a fonte de tudo. Deus é a fonte de tudo. Só essa frase já é o suficiente para a gente discorrer filosoficamente muito. Se a gente fala Deus é a fonte de tudo, faz todo sentido, porque tudo é criação de Deus. Essa é a base pela qual a doutrina da Seichoné se desenvolve. Então, muitas vezes as pessoas falam: como vocês conseguem argumentar, ou como vocês falam tal ponto ou tal aspecto? É exatamente porque a gente parte da premissa, e na premissa nós vamos desenvolvendo as ideias. Bom, se Deus é a fonte de tudo, então tudo que vem é proveniente de Deus. Se Deus é maravilhoso, tudo que vem só pode ser maravilhoso. Isso é coerência, isso faz uma lógica. Então, quando a gente afirma Deus é a fonte de tudo, dois aspectos que a gente já tem a pensar. Primeiro aspecto: se Deus é a fonte de tudo, tudo que provém é algo maravilhoso. Se Deus é a fonte de tudo, então tudo é maravilhoso. Olha que interessante. Deus é a fonte de tudo. Então, se Deus é a fonte de tudo, tudo que provém de Deus é maravilhoso. Mas o que provém de Deus? Tudo. Então, absolutamente tudo é perfeito, maravilhoso como Deus. Mas, preletor, não é isso que eu enxergo com os olhos. Com os olhos, quando eu ligo o noticiário, só vem coisa ruim. Quando eu ligo a novela, só tem intriga, só tem mentira, só tem um querendo passar a perna do outro. Quando eu vou no meu trabalho, eu vejo coisas não condizentes com o mundo maravilhoso. Quando eu ando na rua, eu vejo coisas não condizentes com o mundo maravilhoso. O que nós enxergamos com os olhos carnais não é a criação absoluta de Deus. É uma miragem, é uma imagem. É a soma da condensação dos pensamentos ilusórios da humanidade. Então, ou seja, o que nós enxergamos com os olhos é aparência, não é realidade. Então é muito importante fazer essa distinção, porque quem não consegue fazer essa distinção, mistura alho com bugalho, faz uma bagunça e no final acaba acreditando que Deus é imperfeito ou Deus é incapaz de manifestar a plena bondade na vida. E a oração ela continua e ela explica num dos aspectos essa verdade que estamos abordando. O segundo aspecto, quando a gente fala que Deus é a fonte de tudo. Se Deus é a fonte de tudo, então tudo tem Deus, correto? Se Deus é a fonte de tudo, então tudo tem Deus. Ora, se Deus é a fonte de tudo e tudo tem Deus, eu também faço parte do tudo? Faço.
Então Deus também está dentro de mim. Olha que interessante. Quando eu afirmo Deus é a fonte de tudo, eu já estou falando que tudo que vem é maravilhoso e mais, que eu estou dentro do tudo. O tudo faz parte de mim e eu faço parte do tudo. Então, não só tudo é maravilhoso, como tudo está em mim. Olha como é que isso é grandioso. A gente simplesmente começa a entender que não só eu estou em Deus, como Deus está em mim e Deus é perfeito que está dentro de mim e eu sou a perfeição de Deus que estou também no interior dele. Então você começa a entender, gente, a minha natureza é algo absolutamente fantástico. A minha natureza divina é algo absolutamente extraordinário. A essa natureza divina extraordinária, nós na Seitonê damos o nome de imagem verdadeira. A cada segmento religioso que prega a vida vai ter um respectivo nome ou uma expressão ou até mesmo um entendimento que leva a essa natureza divina, a essa natureza perfeita. Quando perguntaram para Jesus sobre os milagres, ele falou, não sou eu quem realiza os milagres, é o Pai que habita em mim. O que é o Pai que habita em mim? É exatamente essa natureza divina, é o tudo de Deus que está dentro de Cristo, e Cristo está dentro do todo. Então, quando a gente começa a entender, a gente fala, então Cristo está dentro de mim? Está. Se Cristo está dentro de mim, então o todo da perfeição também está dentro de mim. Então você começa a entender o porquê que reconhecer a natureza divina é tão importante, porque você passa a compreender que Deus está em você, você está em Deus, e dentro dessa unidade você tem a maravilhosa perfeição de tudo de Deus. Lembrando que essa perfeição é a nossa natureza divina, é a nossa imagem verdadeira, não o eu carnal, não o eu fenomênico, que é projeção das ondas mentais. Logo, fruto do karma, fruto dos pensamentos, fruto dos hábitos, etc, etc. Vamos lá, para a segunda frase. Todas as coisas de que necessitamos vêm de Deus. O homem é filho de Deus e, portanto, herdeiro da provisão ilimitada de Deus. Por que nós somos herdeiro da provisão ilimitada? É porque quando Deus morrer a gente vai receber alguma herança? É isso que quer dizer que somos herdeiros? Não. Somos herdeiros porque Deus é o tudo. E se Deus é o tudo, Deus está em todos os lugares, porque Ele é o tudo. Logo estamos dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Então somos herdeiros porque na mesma riqueza que está na mente de Deus, está na nossa natureza divina. Logo, temos provisão ilimitada. Aí algumas pessoas falam, preletor, mas fala que tem provisão ilimitada, mas eu não vejo vocês sendo as pessoas mais ricas do mundo. Provisão ilimitada não é ter uma quantidade absurda de dinheiro. Isso não é provisão ilimitada. Provisão ilimitada é muito maior, é muito mais amplo. Ter dinheiro é uma das pequenas facetas da provisão. Ter provisão é você ter a vida de Deus jorrando abundantemente em todos os aspectos. Seja no aspecto da harmonia, seja no aspecto do amor, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto do bem-estar, do bem-viver. Então, uma pessoa que ela é feliz e completa, ela é uma pessoa que manifesta infinita provisão. Muitas vezes nós temos pessoas que manifestam muita riqueza monetária, mas ela é carente de provisão infinita. Ela é tão pobre, mas tão pobre de riqueza espiritual que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, às vezes, quando fala em provisão ilimitada, o pessoal já pensa no bolso. Eu quero dinheiro, porque se eu tiver dinheiro eu vou conseguir ser uma pessoa mais feliz. Se eu tiver dinheiro eu vou conseguir ser uma pessoa mais amorosa. Se eu tiver dinheiro eu vou ser uma pessoa muito mais comprometida. Se eu ganhar dinheiro eu vou ser uma pessoa muito mais religiosa. Isso acontece na prática? Acontece? Não. Experimenta ganhar na Mega Sena. A primeira coisa que você vai fazer é tomar cachaça e detonar a tua vida nos piores lugares da humanidade, ao invés de crescer espiritualmente. Quantas e quantas pessoas se degradam quando recebem dinheiro? Brigam com a família inteira, tem todos os tipos de problema, porque não é o receber dinheiro que vai te trazer a riqueza. A riqueza é uma construção mental, como consequência dela,
manifesta-se também no aspecto da provisão financeira. Então, ou seja, a provisão ilimitada que a Seitonê fala é a riqueza espiritual que nós conseguimos construir dentro de nós. Então, é riqueza espiritual. O homem é filho de Deus e, portanto, herdeiro da provisão ilimitada de Deus. Através dos tempos, passado, presente e futuro, a provisão ilimitada é fornecida continuamente ao homem e jamais acontecerá de cessar. Uma vez eu, comentando sobre essa provisão ilimitada que jamais cessa, uma pessoa levantou o braço e me questionou: preletor, mas a riqueza, ela cessa. A riqueza, ela termina. Tem países que estão pobres, tem países que estão ricos. Eu falo, não estou falando da riqueza material. A riqueza material, ela é fruto das ondas mentais. Eu estou falando da riqueza da vida de Deus. A vida de Deus não cessa. Ela não cessa. Ela é contínua, ela é infinita. E ela abençoa. Ah, mas tem pessoas que morrem. O corpo morre, a pessoa jamais. A pessoa não morre. O corpo sim, porque o corpo é uma máquina. Essa máquina, ela tem prazo de validade, ela tem tempo de existência. Por mais que você queira ficar aqui ad eterno, você não consegue. Chegará o dia em que você deixará o corpo de carne e ascenderá um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Capítulo Homem, Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, páginas 64 e 65. Então, o que acontece? Quando nós compreendemos que a nossa essência ela é vida, a gente... então se a minha essência ela é vida e é vida de Deus, então a provisão de Deus não cessa. Por isso que fala de passado, presente e futuro. Porque a vida de Deus está constantemente abençoando tudo e todos. Continuando. Se estamos sofrendo alguma carência, não é porque Deus deixou de dar-nos aquilo de que necessitamos, e sim porque nós é que não soubemos recebê-lo. Aqui está um ponto muito importante que nós precisamos aprofundar. Eu vou ler mais um pouquinho para que eu possa desenvolver aqui agora no quadro o pensamento. Vamos lá. Se estamos sofrendo alguma carência, não é porque Deus deixou de dar-nos aquilo de que necessitamos, e sim porque nós é que não soubemos recebê-lo. Em outras palavras, é porque nós, apesar de termos recebido até agora incontáveis provisões de Deus, não agradecemos o bastante. A mente sem gratidão é como o vácuo do espaço sideral, que não reflete a luz. Embora os raios solares estejam sendo emitidos incessantemente, o vácuo do espaço sideral, onde não há nada que reflita a luz, permanece em escuridão total. Do mesmo modo, embora exista provisão ilimitada, não a poderemos receber se nossa mente não for capaz de refletir, entre parênteses, ou responderá, fecha parênteses, essas dádivas com sentimento de gratidão. É o mesmo que subirmos no pico do Monte Fuji e sentirmos mais frio, apesar de estarmos mais próximo do Sol. Somente quando reconhecemos as dádivas, respondemos a elas com gratidão e desejamos sinceramente retribuí-las, é que podemos receber incessantemente a provisão ilimitada de Deus. Gente, olha que coisa maravilhosa. Se estamos sofrendo de alguma carência, não é porque Deus deixou de dar-nos aquilo de que necessitamos. Ora, se Deus é o todo de tudo, e Deus é incessantemente vida abundante, como é que pode alguém ficar sem a vida de Deus? Há como? Não. Então, o que é que acontece? E vamos lá. Então, lembrando, a provisão de Deus é algo muito mais amplo do que simplesmente bens materiais. É algo muito mais amplo. Só que vamos abordar num dos aspectos. Então vamos lá. Receber a provisão. Nós podemos abordar aqui provisão em vários aspectos. Nós podemos falar que a provisão é tudo o que nós necessitamos. Tudo o que nós necessitamos. Então vamos lá. É tudo o que nós necessitamos.
Então o que acontece? Provisão é tudo aquilo que necessitamos para desempenhar bem o nosso papel. Lembrando que, na visão espiritual, provisão é um atributo imaterial. A provisão é um atributo imaterial. Acho até importante escrever isso. A provisão é um atributo imaterial. O que isso quer dizer? Que é um atributo imaterial. Pode ser segurada. A provisão, eu posso segurar a provisão? Não. Ela é um atributo invisível, ela é um atributo espiritual. Porque ela é construída dentro de cada pessoa através da sua postura mental. Então, uma pessoa de provisão é uma pessoa espiritualmente rica. E o que quer dizer espiritualmente rica? Ela preenchida de atributos imateriais. Imateriais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é capaz de amar, mas amar assim de uma maneira sublime. Porque quando a gente fala amar, as pessoas já pensam na questão carnal. Então vem aquela pessoa e fala assim, não, eu consigo sentir desejo por várias pessoas. Isso não é amor. Isso é desejo, é outra coisa, é inerente à carne. Aquela pessoa que tem um amor profundo pela humanidade, tem aquele amor que transcende, que chega, nos engrandece, nos faz pensar, puxa, que coisa maravilhosa esse amor. Essa pessoa é uma pessoa de provisão. Por quê? Porque esse amor dentro dela vai gerar um efeito e esse efeito manifestar-se-á em forma de provisão perceptível. O que eu quero diferenciar? A provisão é uma construção imaterial que, quando realizada, gera consequências perceptíveis. Então, repetindo, a provisão é uma construção imaterial e, quando realizada, gera efeitos perceptíveis. Da mesma forma, a pobreza espiritual, também quando é construída, gera efeitos perceptíveis. Por isso que nós temos pessoas, mesmo sendo filhas de Deus, mesmo tendo a provisão infinita dentro delas, porque Deus está dentro delas, acabam manifestando situações de carência. Por que manifesta a situação de carência? Porque é uma pobreza espiritual. É uma pobreza espiritual. E nós vamos tentar abordar um pouquinho mais sobre essa questão da riqueza e da pobreza espiritual. Então vamos lá. Provisão. Tudo de que nós necessitamos. Então nós podemos abordar a provisão pelo aspecto espiritual. Vamos lá. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ó. Pelo aspecto espiritual e pelo aspecto material. Quando falamos de provisão e de que tudo que nós necessitamos, boa parte das pessoas ficam doidas. Então me dá o segredo que eu quero saber como eu prospero. Podem observar, em qual dos dois aspectos as pessoas querem sempre prosperar? Qual? Material. Então, se eu colocar aqui, aprenda como ganhar dinheiro. A pessoa entra, 35 likes, fica assistindo 10 horas, eu quero saber como é que ganha dinheiro, como é que faz isso, me dá o segredo, cadê o segredo? Agora, se a gente coloca um vídeo, aprenda a perdoar, não, isso eu não quero. Para que eu vou perdoar? O que perdoar vai me dar de dinheiro? O cara, a mulher foi lá, pintou e bordou, tenho vontade de desganar, para que eu vou perdoar? O que isso vai me dar de retorno? Aí é a visão do atributo imaterial. A pessoa que não tem a visão da construção, da riqueza espiritual, não consegue entender. Para que eu tenho que melhorar? Por que eu tenho que melhorar? Por que muitos casamentos acabam terminando em fracasso? É porque quando casa, acredita que não precisa fazer mais nada. A minha vida, ela só existia antes do casamento. Então eu só malhava, eu só escovava os dentes, eu só tomava banho e eu só falava direito antes do casamento. Depois que casou, jurou, já era, vai morrer comigo do meu lado. Então eu vou crescer pra quê? Aí fica aquela plasta, 35 anos igual, não mudou nada.
Aí quando chega o fim do casamento, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Por quê? Porque acredita que casou, segurou, amarrou, é pro resto da vida. Agora nós vamos junto, igualzinho do jeito que a gente casou. E não é assim que acontece. Um casamento é a possibilidade de você ter um parceiro ou uma parceira que vai te auxiliar a construir atributos e materiais. Por isso que é difícil. Por isso que casamento é difícil. As pessoas acham, não, eu vou casar, aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa, vai ser o resto da vida. Eu tenho uma colega minha que ela falou, meu sonho é casar, o sonho da minha vida é casar. Aí ela casou, no dia seguinte ela, agora o que eu faço? Porque eu consegui o que eu queria. E o dia seguinte? E tem o dia seguinte, e tem os anos seguintes, e tem as décadas seguintes, e quem sabe tem as encarnações seguintes. Então, para que você consiga entender, você tem que saber, essa fase da minha vida, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Construir atributos e materiais. Como tem que construir atributos e materiais? E isso leva ao melhoramento, torna-se algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser vivenciado, que precisa ser amadurecido, que precisa ser construído. Por isso que um relacionamento é algo construído. É algo construído. Quem constrói, vive feliz. Quem não constrói, briga infeliz. Então, esses são os pontos. E não é só no casamento não, gente. É tudo, é tudo. O nosso trabalho. Para que serve o nosso trabalho? A gente arruma um emprego para quê? Para termos tudo o que necessitamos na área material ou na área espiritual? Olha que pergunta legal. Aí a pessoa fala, não, é na área espiritual, mas eu estou doido para saber quanto é que é o salário da parte material. Então o que acontece? Nada impede que a gente trabalhe, sim, no local que tenha excelente remuneração, não tem problema nenhum nisso, gente. Todo mundo merece uma boa remuneração. Só que o ponto do trabalho não é para você ganhar dinheiro. O ponto do trabalho é para você desenvolver bens e materiais por meio da provisão espiritual. Então, quando a gente trabalha isso, a gente cresce e, como consequência do crescimento, resulta em manifestação do mundo fenomênico. Em resumo, aquele que trabalha para servir acaba não só crescendo, porque constrói um atributo imaterial, como também prosperando. Por isso que quem faz o que gosta, faz muito bem feito. Quem faz o que não gosta, atrapalha. Esse é um ponto. Hoje em dia nós temos um problema seríssimo, porque as pessoas não estão escolhendo os seus locais de trabalho pela sua vocação, pela sua vontade, e simplesmente pelas condições materiais. Então eu vou trabalhar nisso porque isso é chique, isso dá dinheiro. Quantas pessoas entram na faculdade, você vai fazer o quê? Eu vou fazer direito, ou medicina, ou computação. Por quê? Porque são as que dão dinheiro. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que, eu vou ser professor. Você gosta de dar aula? Detesto. Mas porque tem férias. Isso é motivo de dar aula. Aí você pega aquele professor depois de 20 anos, já está querendo esganar não aguenta mais, porque para ser professor tem que ter vocação. Tem que ter vocação. Você tem que ter aquela vontade de servir. Então, quando nós escolhemos sempre o atributo espiritual, o material ele vem colado. Ele vem colado. Por isso que quando a gente busca o crescimento imaterial, a gente acaba conquistando o crescimento material como consequência disso. Como consequência. Então, é muito importante nós entendermos isso. Então, o que acontece? Como eu falei no início, Deus é o todo de tudo. Se Deus é o todo de tudo, Ele está em todo lugar. Porque se Ele não estiver em todo lugar, Ele não é onipresente. Não é onipresente. Ora, se Deus está em todos os lugares, Deus é tudo de tudo. Se Deus está em todos os lugares, então Ele também está aqui e agora dentro de mim. Aí você pensa, se Deus está aqui agora dentro de mim, o que está aqui agora dentro de mim? A provisão. Finita ou infinita? Infinita. Aí você pensa, então vamos lá. Deus está em todos os lugares. Se Deus está em todos os lugares, Ele aqui e agora, Ele está dentro de mim. Bom, se Deus está dentro de mim e Deus é a provisão ilimitada, o que está acontecendo comigo? Que não estou manifestando a provisão ilimitada. Aonde que deu problema
que não está manifestando a provisão ilimitada? É porque, mesmo tendo a provisão dentro de nós, ela somente se manifestará se houver o crescimento do atributo imaterial ou, numa linguagem mais fácil, se tiver a mente que reconheça. A mente que reconhece. O que é a mente que reconhece? A mente que reconhece é a mente que está voltada à parte espiritual. Então, a mente que reconhece é a mente que percebe que está no interior da riqueza e exatamente porque está no interior da riqueza, volta a frisar, riqueza no seu sentido espiritual amplo, não riqueza no seu sentido estrito. Então, é a mente que reconhece a provisão ao seu redor, reconhece a riqueza, a infinitude das bênçãos de Deus ao seu redor e verbaliza, seja mentalmente, por palavras, seja pelos sentimentos, ela reconhece, ela reflete, ela devolve essa riqueza. Então, olha só que interessante. O professor Masaru Taniguchi usou esse exemplo na oração. Quanto mais você sobe, mais frio fica. Devia ser o contrário. Porque quanto mais você sobe, mais próximo do sol você está. Ora, quanto mais eu subo, mais próximo do sol eu estou. Mas vai ficando mais frio. Por que vai ficando mais frio, apesar de eu estar me aproximando mais do sol? Mesmo eu subindo e me aproximando do sol, fica com menos elementos capazes de refletir a luz solar. E como não reflete a luz solar, a radiação da temperatura não aquece aquilo que está ao redor. É por isso que no cume do monte tem neve, porque tinha que ser o contrário. A neve, em tese, se você for parar para raciocinar assim, ela tinha que ficar no chão, onde é mais longe do sol. Mas o chão é onde esquenta mais. E por que esquenta mais? Tem mais coisa para refletir. Então a sua mente é a mesma coisa. A sua mente é a mesma coisa. Ela tem essa capacidade de refletir as bênçãos de Deus. Só que ela só vai conseguir refletir se você aumentar a área dela capaz de reconhecer. Então, se a sua mente for somente um pedacinho dela que reconhece a provisão, acaba não esquentando com a riqueza infinita de Deus, porque não há área suficiente para refletir. Então, o que é necessário? Você ir alargando a área de reconhecimento da provisão infinita de Deus para aumentar a capacidade de reflexão. Ou seja, quanto mais na sua área mental tiver elementos capazes de reconhecer e refletir a riqueza, a infinita provisão de Deus, maior vai ser ela manifestando na sua vida. Logo, primeiro ponto que nós percebemos. O primeiro passo é reconhecer a riqueza espiritual. Porque à medida que você reconhece a riqueza espiritual, você tem condições de trabalhá-la materialmente. E como é que você vai trabalhá-la materialmente? Aumentando a área mental de reconhecimento. Olha que coisa fantástica. Aí tem tantas pessoas, você vê tantos filmes, tanta gente falando sobre a riqueza e falando assim, você precisa reconhecer. Mente grata é mente que prospera. E muita gente falando disso, você fala, pô, legal. A pessoa vai falar exatamente o seguinte, quando nós reconhecemos a riqueza, ela se manifesta. Aí você, pô, beleza, ótimo. Como é que eu faço isso? Esse que é o ponto que muitas vezes não explicam. Na teoria todo mundo fala, semelhante atrai semelhante, a mente cria, isso daí a gente vê em vários cursos, as pessoas vão lá, em 4 aulas eu vou te ensinar como enriquecer. Aí tem até um curso que o pessoal estava comentando, estava até engraçado assim, os 7 segredos do sucesso. Aí você assistiu o curso, 2 meses depois ele lançava as 8 leis do sucesso. Aí você, mas não eram 7? Por que você não ensinou a 8ª? Foi por isso que eu não enriqueci. Aí depois vem o curso, as 9 leis do sucesso. E você vai ficar eternamente procurando as leis do sucesso.
Por quê? Porque não basta só a lei material. Não basta só a lei material. Você entende? Ah, tá. Então, para enriquecer, eu tenho que reconhecer. E como é que eu vou reconhecer? E aí? Moro numa casa suja, pobre, não tenho condições, sou uma pessoa extremamente desprovida dos elementos básicos. Como é que eu vou reconhecer a provisão se eu sequer sinto o que ela é? Então, esse é um ponto que você começa a observar. Muitas vezes, se você tem um discurso, que é um discurso voltado somente para determinado público, aquele público que tem condições de fazer aquilo, mas não a uma totalidade. Somente um pensamento que vai a fundo no ser humano é que é capaz de trazer uma totalidade, ou seja, ser realmente democrático. O que isso significa? Não importa aonde você viva, não importa. Não importa a sua situação que você está vivendo agora, não importa. Você pode estar acamado no hospital com uma sentença de morte a ser executada daqui a uma semana em razão de alguma doença. Você pode estar agora vivendo a mais profunda infelicidade proveniente de uma separação, de um falecimento, de uma situação crítica, de um desemprego. Não importa a situação. Se você perceber que a provisão de Deus está dentro de você em forma de vida, você é capaz de ampliar a sua área mental de gratidão, independentemente da situação econômica. Senão, a gente vai criando uma turma de pessoas fracas no conceito espiritual. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver bem material, eu agradeço. E se eu tiver ruim? Aí eu não agradeço. Então, se eu abrir minha conta assim, e está lá, aqueles 8 dígitos azuis. É o seu saldo. Você pensa assim, nossa, eu não sei nem onde aplicar. Você fala, o que será que eu faço com tanto dinheiro? Aí se falarem para você, agradeça a provisão. É fácil agradecer? É fácil. E agora, quando você abre a sua conta, você não pode nem chamar a sua esposa e seu marido de meu bem, senão o banco vem e toma. Você está mais vermelho. Parece campo minado, só tem coisa vermelha na sua conta. Parece boi, rio com piranha. Quando joga o boi, acaba logo tudo. Se o seu salário acaba antes de entrar na conta. Ele vai todo para os credores, nada fica para você. Aí você fala, tem que ter a mente próspera. Como é que a pessoa vai sentir a provisão se ela não está vendo a provisão? É porque trabalhar aqui é muito difícil, porque aqui é suscetível àquilo que nós sentimos. Como que nós fazemos para trabalhar, para receber a verdadeira provisão? É construindo atributos imateriais. Isso só é capaz de forma espiritual. Ou seja, construirmos valores que transcendam tempo, espaço e fenômeno. Então é nós irmos naquilo que é essência. Quer ver? Pai e mãe, é algo maravilhoso? A pessoa que falar que não é, ela chega apedrejada na rua. Pai e mãe é algo maravilhoso. Aí a pergunta, o seu pai e a sua mãe são maravilhosos? Aí já é outra coisa. Pai e mãe é. Agora o meu e a minha eu não sei se vão ser maravilhosos ou não. Mas vamos lá. Um filho que consegue reconhecer, apesar de todos os problemas advindos da convivência com os pais, que ele consegue reconhecer no amor dos pais a vida que veio de Deus, ele consegue sentir a bênção de ter nascido. A bênção de ter nascido. Por que hoje em dia as pessoas têm tanto sentimento de autodestruição? Porque elas não conseguem sentir que o seu nascimento foi abençoado. Por que não consegue sentir que o seu nascimento foi abençoado? Porque acredita que veio da matéria. Veio da matéria. Eu já contei esse caso aqui e vou repeti-lo. Eu tinha um colega que ele falava assim, ele tinha muita raiva, ele falava assim, eu tenho raiva do meu nascimento. E eu perguntava para ele, por quê? Ele falou, porque eu nasci em novembro. E eu não conseguia entender. O que tem a ver nascer em novembro? Aí ele, eu nasci em novembro. E daí que você nasceu em novembro? Qual o problema? Aí ele, é porque eu sou filho do carnaval. Aí eu, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aí eu entendi, finalzinho pode ter sido início de março, novembro. Eu falei, não entendi. Na cabeça dele, o pai e a mãe dele se encontraram e naquele momento ele veio, sem motivo algum, sem razão nenhuma. Então ele batia no peito e falava assim, eu não pedi para nascer, meus pais que vieram me avacalharam e me trouxeram para cá. Qual era a vontade dele crescer?
Nenhuma. Ele já era um jovem de 15 anos que fumava 6 maços de cigarro por dia. Ele ficava fumando sem parar. Eu falava para ele, você é um ser abençoado. Por que eu sou abençoado? Porque Deus está dentro de você. Você não veio ao acaso. Você não veio. O momento fenomênico pode até ter sido algo que aparentemente é ao acaso, mas você veio aqui porque a vida de Deus está no seu interior. Então você é alguém abençoado. Abençoado. Então quando você compreende que você é abençoado, você consegue construir, primeiro ponto, amor próprio. Quando você tem amor próprio, e amor próprio não é amor ao que você é na situação da figura homem carnal, e sim o amor à sua natureza divina, à sua imagem verdadeira. Ora, se Deus está dentro de mim, então há algo maravilhoso dentro de mim. É esse algo que eu vou procurar. Aí você começa a construir atributo imaterial. Então você começa a melhorar todos os aspectos da sua vida, porque você descobre que dentro de você há algo sagrado, há algo infinito, há algo maravilhoso. E quando você vai trabalhando isso, vai aumentando a área mental de reflexo da provisão divina. Então, olha como é que a coisa ela é profunda, mas ao mesmo tempo simples. Simples. Não estou falando que é fácil, eu estou falando que é simples. Simples. Nós temos mecanismos para ensinar a nossa mente a construir atributos imateriais. Primeiro mecanismo que a Seichonen utiliza, meditação, Shinsokan. A palavra Shinsokan, olha que legal. A palavra Shinsokan, deixa eu escrever aqui, ó. Shinsokan. São 3 kanjis em japoneses. Shin significa Deus, Kan significa contemplar e So significa ver. Então é uma prática onde eu vou ver Deus e contemplar. Olha como é que é profundo. Eu vou ver Deus e vou contemplar Deus. E o que eu vou contemplar em Deus? A sua infinita provisão. E o que engloba a infinita provisão de Deus? Sabedoria, amor, vida, alegria, harmonia. Então, quando eu contemplo essa maravilhosa perfeição de Deus que está em tudo, o que começa a gerar dentro de mim? O sentimento de gratidão, porque eu estou inserido nesse mundo da imagem verdadeira. Eu estou inserido. Como eu estou inserido nesse mundo da imagem verdadeira, eu começo a agradecer, eu começo a sentir gratidão. Quanto mais eu pratico, mais eu sinto. Quanto mais eu sinto, mais eu respondo. E qual é a maneira que eu respondo? Gratidão. Quanto mais gratidão eu vou sentindo, maior vai sendo a área de reflexo da provisão. Como consequência, aquele bem espiritual que eu vou construindo por meio da meditação vai se manifestando de forma material. A vida começa a se transformar. Por que ela começa a se transformar? Aquilo que tem dentro de você passa a refletir fora de você. Fora de você. Então tem pessoas que falam assim, nossa, eu queria tanto que as coisas dessem certo. As coisas não dão certo fora, elas dão certo primeiro dentro. Quando ela dá certo dentro é que ela reflete fora. Ela reflete fora. Então, exemplo é o que não falta em qualquer área da sua vida. Então, uma questão pessoal sua, ela não é resolvida fora, ela é resolvida dentro. Quantas pessoas têm complexo de inferioridade e ficam buscando o reconhecimento dos outros a fim de se sentirem importantes? É só você olhar TikTok, Instagram, Facebook, as redes, é todo mundo desesperado para mostrar a sua vida. Para que eu quero mostrar minha vida? É para alguém poder falar, nossa, eu te invejo, como eu queria ter a sua vida, e você, minha vida é melhor que a sua, Para que isso? É uma sensação de necessidade de se sentir importante. Isso é fruto de quê? Vazio interior. Nós estamos tendo agora gerações e gerações de pessoas que estão completamente vazias. Por quê? Porque hoje a felicidade da vida é mostrar, não é viver. Você vai para uma paisagem linda, você não curte a paisagem. O que você tem que fazer? Bater a foto da paisagem com você, de preferência com biquinho de pato,
Você bate a foto e posta rápido no Instagram, para alguém falar, uau, que lindo. Com certeza você tem que botar uma frase de efeito para dizer que você filosofa sobre a vida. Aí você bota uma frase de efeito, o agora é tudo que nós temos. Viva com intensidade. E a pessoa está lá no Instagram e a paisagem atrás. Cadê o viver? Cadê o curtir o momento? Cadê o experienciar? As pessoas estão tão preocupadas em registrar e expor que elas esquecem do principal, curtir, viver. As pessoas, o prato chega, eu tenho que bater foto do prato. Eu como primeiro. Eu não quero saber de bater foto do prato, eu quero saber da comida. Vamos ter um papo aqui, eu e você, e é aqui que nós vamos resolver. Então o que acontece? Isso é fruto do quê? De um vazio interior que eu preciso preencher. E fica na busca infindável de preenchimento. Que vai acontecer? Nunca. Quando nós construímos atributos espirituais, mostrar não faz a menor diferença. Porque o que você trabalha é aqui dentro. Quando você ajuda uma pessoa, você sente algo que é inexplicável e isso vai te preenchendo. Você vai ter uma sensação de felicidade que perdura, mesmo que ninguém fale que a sua vida é legal. Eu tenho um colega meu que ele é muito engraçado, ele fala assim para mim, João, sua vida é a coisa mais sem graça do mundo, porque você não bebe, não fuma, não come carne, não apronta, não sai no final de semana e fica rezando. Olha que vida sem graça. Eu morro de rir quando ele fala isso, porque para ele não faz o menor sentido. Para mim, me traz uma profunda realização. Realização. Não preciso procurar elemento exterior nenhum para me sentir feliz. Eu consigo sentir feliz comigo mesmo. Olha que dificuldade, gente. A pessoa mais difícil de agradar na face da Terra é você. É a pessoa mais difícil. Você sentar com você e falar assim, eu estou bem de estar comigo. É difícil isso. Como é que a gente conquista isso? Com atributo espiritual, com atributo imaterial. Você sempre foi assim? Por óbvio que não. E ainda tem muito o que construir. Na minha adolescência, coisa de 3 anos atrás, eu não sentia isso e eu precisava desesperadamente procurar fora. Foi isso que a Seichoné, com os anos de prática, foi me ensinando. Que nada estava fora, tudo estava dentro de mim. Aí eu comecei a compreender, quanto mais eu trabalho essa construção dos atributos imateriais, melhor eu fico. Então a gente começa a trabalhar ser uma melhor pessoa, ser um melhor marido, ser o melhor pai, ser o melhor trabalhador, ser o melhor chefe. Você começa a trabalhar isso porque o crescimento se torna algo natural. Por que o crescimento se torna algo natural? Porque dentro de mim há infinita provisão. Eu posso amar mais? Claro. Eu posso perdoar mais? Claro. Eu posso agradecer mais? Claro. Eu posso ser mais otimista? Sim. E assim por diante. E você vai crescendo como ser humano. À medida que você vai crescendo como ser humano, a provisão começa a se manifestar de forma natural. Natural. Então, é esse aspecto que eu acho fantástico que a Seichoné traz, que é concreto, é prático. Aí que muitas vezes as pessoas têm preguiça. Tem que ler os livros da Seichoné. Por quê? Porque os livros da Seichoné contêm boas palavras que possibilitam em você trazer sentimentos, emoções e pensamentos capazes de te empurrar ou te guiar para a construção de atributos imateriais. Ou seja, você começa a ter tudo o que você precisa, primeiro espiritualmente. Porque depois que você consegue espiritualmente, o material vem por consequência. Colega minha fez prova para magistratura há alguns dias atrás e ela me contava que, infelizmente, um dos candidatos que estava fazendo a prova desistiu do concurso. Ele travou e não foi fazer a prova, desistiu. E eu me recordei quando eu fui fazer a minha prova oral. E quando eu estava sentado e as pessoas chegaram para mim e falaram assim, você não está nervoso não? Eu estava nervoso, é óbvio, mas eu estava em paz porque eu sabia que a vida de Deus naquele momento, ou em todos os momentos, mas naquele em especial, estava dentro de mim a jorrar. Então essa consciência traz riqueza de chegar num momento crítico, num momento de decisão, você ter tranquilidade para dar o seu melhor,
Podia ser que não fosse o meu momento. Não tinha problema. Faríamos quantas vezes fossem necessárias. Mas o que acontece? O fato de você chegar e você ter a condição de lidar com a situação já é algo impressionante. Isso é uma riqueza espiritual. O que traz? Reflexo no material. Quando termina a prova, nossa, você foi excelente. Eu falei, como eu fui excelente? Eu não acertei um monte de questão, mas a postura, a tranquilidade, a leveza fazem toda a diferença. Então tem horas assim que fala, tem horas que eu falo, ou qualquer outra pessoa, as pessoas falam, nossa, mas como fala bem? Não é porque fala bem, é simplesmente porque dentro tem uma vontade muito grande de expor aquilo que ajudou a transformar a vida. Por conta disso, há todo um trabalho de construção imaterial. Eu estudo até hoje. Todos os dias eu estudo. Por que eu estudo? Porque eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor. Uma vez eu orientava um casal e eu perguntei para a moça, como é que está seu amor pelo marido? Ela, está no máximo. Eu falei, coitado dele. Porque se já chegou no máximo e vocês estão com um problema, então o trem está lascado. Porque se tivesse no máximo, era para vocês estarem vivendo um paraíso na face da terra. Mas vocês não estão. Aí ela parou. Faz sentido. Por você pensar que você está no máximo, você parou de crescer. Quando a gente pensa, eu estou no máximo, eu fiz tudo o que eu podia. Não fez. Você tem outros meios, você tem outros caminhos. Às vezes as coisas não dão certo, não é para te derrotar, é para te mostrar outros caminhos para você desenvolver atributos imateriais. Então, a Seichonen tem meditação Shinsokan, tem a prática da gratidão, que a gente fica repetindo as palavras muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muitas vezes as pessoas sofrem de carência quando não tem carência. Eu vejo muito isso, às vezes, no serviço público. Isso também acontece na iniciativa privada. Todo mundo ganha igual. Todo mundo ganha igual. Mas há uma competição para ver quem é o mais desgraçado, porque aí tem a dó dos outros. Então há uma competição. Então você tem 5 pessoas, aí um vira e fala assim, nossa, eu estou com uma dor nas costas. O outro tem que falar, isso não é nada. Isso não é nada. Eu tenho um problema na coluna aqui, que provavelmente vai ter que operar. Aí o outro, não é nada. Eu tenho uma doença degenerativa no cérebro, eu vou ficar paralítico. Aí o outro, isso não é nada. Eu tenho um problema no corpo que eu vou morrer semana que vem. Então é uma disputa para ver quem é o mais desgraçado, porque quer arrancar a compaixão dos demais. Isso é em tudo. As pessoas ficam competindo pela desgraça, achando que isso é legal. Então a pessoa, às vezes, ela tem provisão e ela quer falar que é pobre. Eu sou pobre. E como se pobreza fosse um sinônimo de atributo divino. Por uma passagem, uma interpretação equivocada no mundo cristão, não que seja apenas o mundo cristão, não. Mas dentro do cristianismo, por ser algo mais fácil de nós compreendermos, aquela passagem, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Só abrindo um parênteses, passar um camelo no fundo da agulha não é na agulha de costura não, viu? Agulha de costura, isso não existia do jeito que a gente conhece na época em que esse ensinamento foi pregado, 2000 anos atrás, aproximadamente. Fundo da agulha era um buraco que você tinha nas muralhas de Jerusalém, onde passavam animais de pequeno porte. Então o camelo não conseguia baixar e passar no fundo da agulha naquele buraco. Então as pessoas falaram, tá vendo? É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico do reino dos céus. Quando isso foi dito, está falando de rico apenas a pessoa que tem dinheiro, mas que é pobre espiritualmente. Porque o reino dos céus não vai entrar ninguém que seja pobre espiritualmente. Mas aqueles que forem ricos espiritualmente também o serão fenomenicamente, de forma natural. Você vê, Jesus Cristo não tinha nada de posse, Filho de carpinteiro, na teoria tradicional cristã, filho de carpinteiro, mas ele conseguiu, com a vida infinita de Deus, no atributo imaterial da vida infinita de Deus, multiplicar pão e peixe e alimentou 5.000 pessoas. E um detalhe do milagre que poucas pessoas se atêm, ele multiplicou não só o pão, o peixe e as cestas. Porque no final sobram 12 cestas. De onde é que elas surgiram? Então ele multiplicou pão, peixe e cesta. Então foi algo fantástico.
Para quem não tinha nenhuma posse, nenhum recurso, nenhuma moeda de ouro, ele conseguiu alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou comida. Por quê? Porque a maior de todas as riquezas de Cristo era a espiritual. Por isso que ele transformou a humanidade. E é isso que a gente tem que ter em mente. Se eu quero refletir riqueza, se eu quero refletir provisão, se eu quero refletir amor, o que eu tenho que fazer? Construir atributos imateriais. Preletor, eu não tenho amigos. Como é que eu faço para manifestar amigos? Amizade é provisão, gente? O que vocês acham? E eu digo, é uma das maiores provisões que nós podemos ter, porque um bom amigo vale mais do que ouro. Vale mais do que ouro. Então, um bom amigo é algo fantástico que transforma a nossa vida. E nesse momento eu abro um parênteses para agradecer meu amigo Gustavo, que é uma grande provisão na minha vida, porque se não é o Gustavo na minha vida, como é que eu poderia desenvolver esse trabalho? Então, o Gustavo é uma riqueza que eu tenho na minha vida. Então, olha só, provisão é tudo o que nós temos, é essa riqueza. A pessoa fala, eu não tenho amigos. Então, vamos lá, com essa teoria explicada, o que será que essa pessoa precisa fazer para ter amigos? O que vocês acham? Ela tem que pegar as pessoas na rua, seja meu amigo! Seja meu amigo! O que você acha que a pessoa vai responder? Seja meu amigo! Assim ela vai conseguir amigos. O que ela tem que fazer? Ser amigo. Ela tem que começar a desenvolver a capacidade de ser amigo. É um atributo imaterial, porque ser amigo é você ser companheiro, você ouvir, mesmo que o assunto seja chato pra caramba, você ouvir o mesmo assunto 35 vezes, você aprender, você estar disponível, você fazer favor, você fazer um monte de coisa. Depois de você fazer esse monte de coisa e você entender o que é ser amigo, você se torna apto a ser amigo. Aí começam a aparecer amigos. Aí eu falei, gente, que legal, como é que aconteceu na minha vida? Eu chutei todos os meus amigos, porque eu acreditei que não precisava. Bobagem. Chutei todos os meus amigos. Quando a vida me deixou sozinho, e um dia, eu desesperado, eu chorando, numa época que você ainda podia pegar o carro e ficar dando voltas pela cidade, sem se preocupar com a gasolina, eu dando voltas pela cidade, chorando, eu não tinha um amigo para sentar e desabafar e conversar. Eu falei, gente, eu não soube ser amigo, eu chutei todo mundo que estava ao meu redor. Aí eu falei, eu preciso aprender a ser amigo. A partir daquela situação, daquele aprendizado em que eu passei o dia completamente sozinho, chorando, sem ter ninguém para conversar, porque eu havia chutado a minha família, eu havia chutado os meus amigos, eu estava solitário, eu percebi, eu preciso aprender a ser amigo. Qual foi a minha postura? Mudar perante todo mundo. E eu comecei a fazer um exercício de aprendizado. Primeira coisa que eu tive que aprender, a ser humilde, pedir desculpa, pedir perdão e aceitar mesmo aqueles que não queriam falar mais comigo. Não, fui eu que dei causa. Você não tem culpa de nada, simplesmente abençoava. É difícil? Óbvio, doía dentro de mim, mas eu precisava aprender a lição. À medida que eu fui construindo atributos imateriais, aí eu comecei a conquistar amigos. E hoje eu tenho amigo no mundo inteiro. Como é que eu tenho amigo no mundo inteiro? É porque hoje em dia a minha vontade de ajudar percorre distâncias. Consigo ajudar pessoas em Portugal, consigo ajudar pessoas na Alemanha, consigo ajudar pessoas nos Estados Unidos, consigo ajudar pessoas até no Japão. Por que isso é possível? A vontade de servir é um dos atributos que faz você ser um bom amigo. Isso é um atributo imaterial. Por ter muitos amigos, quando eu preciso de ajuda, eu acabo conseguindo. Olha que interessante. Como é que a coisa funciona? Ai, Preletor, eu quero ser amado, eu quero poder amar, eu quero encontrar uma alma gêmea que seja fantástica. Eu sempre falo, como é que você faz para encontrar a alma gêmea fantástica? Como é que faz? Procura na Micaré. Não vai dar muito certo. Vai na boate do Zé Panela. Vai dar muito certo. Procura na rua desesperado. Não vai dar certo. Pega o Santo Antônio, amarra, bota debaixo do copo e fala, você só sai daí se me arrumar metade da alma, se me arrumar a alma gêmea maravilhosa. Também não é por aí. Como é que eu faço para arrumar a alma gêmea maravilhosa? Eu preciso me tornar maravilhoso. Porque se você for horrível, não vai vir a alma gêmea maravilhosa, porque ela vai olhar e falar assim, que te acha isso? Então, semelhante atrai semelhante. Então, o que acontece? Pessoa ciumenta acaba atraindo pessoa ou ciumenta ou pessoa que causa muito ciúme.
Então acaba que o relacionamento, em vez de ser um relacionamento que leva à felicidade, leva à infelicidade. Então as pessoas falam assim, eu quero encontrar uma gêmea maravilhosa, o que eu faço? Seja maravilhoso. Eu quero uma pessoa feliz. O que você tem que ser? Feliz. Quantas pessoas chegam e falam assim, eu quero uma pessoa que seja sorridente. Quando encontra uma pessoa sorridente, fica falando assim, nossa, mas você é besta, tudo para você é motivo de riso, fica parecendo um retardado. Aí vai podando a pessoa. Aí a pessoa para de rir. Antigamente, se você ria mais, o que será que aconteceu, né? O que será que aconteceu? Então, se você quer uma pessoa maravilhosa, você tem que ser maravilhoso. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu quero ser maravilhoso. Então, primeira coisa, começa a tomar banho, pentear o cabelo, escovar os dentes, começa a se arrumar. Não acha que o mundo vai terminar em comida, como diz até um comediante, você veio no mundo para brilhar e não para explodir. Então você tem que começar a ter controle sobre a alimentação. Mas eu não vou ficar refém das determinações da moda e da sociedade. Você faz o que você quiser da sua vida. Mas o ponto é, se você quer alguém fantástico, você tem que se tornar fantástico. E isso dá trabalho. Isso tem que aumentar a área da sua mente capaz de refletir a provisão de Deus. Como é que eu me faço para me tornar uma pessoa com bons ganhos? Você tem que ser uma pessoa capaz de doar. Mas eu não tenho dinheiro. E desde quando um atributo imaterial precisa de dinheiro para ser manifestado? Quantas pessoas sem um tostão são capazes de transformar regiões inteiras simplesmente com a vontade de servir? Porque quando a pessoa tem vontade de servir, os colaboradores aparecem. Os colaboradores aparecem. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Eu lembro uma época que a gente precisava do microfone, para o microfone ficar ajeitado, para o microfone ficar pronto, para a gente poder fazer o trabalho. E eu perguntei, Gustavo, quanto é que a gente tem em caixa? Era R$200 que a gente tinha. Tem R$200. Falei, e agora? Quanto é que está o microfone? O microfone custava R$1.000. Aí, gente, não temos, mas há de vir. Eu sempre falava assim, Gustavo, vai aparecer. Do nada, um dia chegou um casal aqui e falou assim, o que vocês estão precisando? Gustavo, de um microfone, está comprado. Aí deram o microfone para a gente poder gravar. Aí era uma mesinha toda assim, cheia de cabo, tinha um triplo de cabo dentro de mim aqui, para poder fazer a gravação. Como é que ele surgiu? Do além? Não, é a provisão do atributo imaterial. Aquela vontade de servir manifesta-se em forma de provisão material para que seja possível fazer a missão. Então, quando nós entendemos isso, a gente para de correr atrás do rabo, como um cachorro que fica rodopiando, e a gente começa a ir naquilo que realmente necessita. E o que eu preciso fazer para transformar a minha vida? Retirar aquilo que gera vácuo dentro de você. Sentimento de raiva, ressentimento, ódio, mágoa, rancor, desânimo, medo. Tudo isso você precisa, sentimento de pecado, tudo isso você precisa retirar de dentro de você para você começar a gravar aquilo que realmente vai gerar um reflexo à luz da provisão infinita de Deus. Sentimento de amor, perdão, gratidão, alegria. Na Seitonê nós falamos que a alegria é atributo divino, então a gente tem que estar sorrindo o tempo inteiro. Mas, pastor, não tem motivo para rir. Dentro de você é a alegria infinita. Quando você para pensar, nossa, eu estou vivo. Você sente uma vontade de sorrir. Eu estou vivo. Graças a Deus eu estou vivo. Eu posso expressar a minha vida. Aí quando você para e começa a refletir sobre os pequenos detalhes, você vai ver que a alegria ela começa a brotar. Se você ficar muito escravo de jornal, de notícias, você vai ficar quase depressivo, porque só dão más notícias. Para um pouquinho, deixa iluminar a minha mente, deixa eu ler algo que me alegre. Pega o livro da Seitonê, pega uma oração como essa, que você termina a oração, você fala, puxa, eu me sinto melhor, eu me sinto maior, eu me sinto capaz de transformar o mundo, eu me sinto capaz de ser uma pessoa cada vez mais filha de Deus. Aí você vai crescendo, você vai sentindo alegria na superação, na manifestação, na exteriorização da sua capacidade. Aí você vai se transformando, as coisas vão acontecendo. Então, muito obrigado. Quantas pessoas falam, eu não tenho nada, quando abre o armário está cheio de coisa. Está cheio de coisa. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não tenho um sapato, quando você abre tem 150 pares de sapato. Nenhuma centopeia consegue usar tanto sapato e a pessoa está, eu não tenho nada.
Porque com o hábito de falar que não tem, começa a achar que realmente é desprovido. E nós temos provisão. Quantas pessoas têm a visão, têm os braços, têm as pernas? Gente, pode mastigar. Quem aqui já teve aquela afta que fica no local excelente para comer? Aí ou você come que nem cachorro, ou você não consegue comer quando você tira o siso, gente. Eu lembro que quando eu fui tirar o siso, aí falou assim, ó, você vai ter que ficar 3 dias só tomando sorvete e sopinha. Eu, oba, sorvete, vou passar o dia tomando sorvete. 6 horas depois eu já estava, comida, pelo amor de Deus, comida, não aguento mais sorvete, não quero mais sopa, eu quero mastigar alguma coisa. Aí você vê, gente, o fato de mastigar é algo maravilhoso. E quantas vezes a gente agradeceu a isso? Reconhecer que você tem um sistema perfeito que promove não só a trituração dos alimentos necessários para a digestão, como também promove o espelho da sua alma para levar alegria ao próximo e mais, tem todo um arcabouço de músculos, ossos e cartilagens capazes de permitir que você imita som, que é algo fantástico, gente. Como é que a gente fala? É algo que me encanta. Só disso daí você já fala, gente, muito obrigado. Graças a Deus eu tenho isso. Isso é motivo de profunda alegria. Quanto mais você reconhece, mais vai ampliando. E quem reconhece graças, acaba manifestando elas em fatos, em acontecimentos. Ou seja, quem reconhece, manifesta. Quem não reconhece, não manifesta. Então, a falta de reconhecimento das bênçãos de Deus é como o vácuo do espaço sideral. Em que pese a luz passe, não há reflexo. Então, nós precisamos refletir a provisão de Deus. Como é que nós refletimos? Construindo tudo o que nós necessitamos espiritualmente. A riqueza interior, a alegria interior, o amor interior. Porque quanto mais nós fizermos isso, mais atributos imateriais nós teremos e, como consequência, os atributos materiais manifestar-se-ão também na nossa vida. Logo, quanto mais você cresce interiormente, mais reflete o crescimento exteriormente. Então a procura não tem que ser fora, ela tem que ser dentro. Porque quando você procura dentro e encontra, naturalmente e externamente, você vai para o local certo, para a condição certa, para a situação mais adequada, protegido e abençoado. Todos têm Deus dentro de si. Por que uns manifestam mais e outros menos? Simplesmente pela capacidade de reconhecimento. É por isso que na Setionê nós meditamos, e muito, porque a meditação é o processo mais direto, forte e eficaz de reconhecimento da vida de Deus e ampliação da sua área mental de reflexo da provisão. Então a gente enriquece. Por mais que a conta não esteja azul, você sente a riqueza da vida, porque você consegue reconhecer aquilo que está ao seu redor. Você consegue sentir gratidão ao que está ao redor. E quanto mais você percebe em cada segundo da sua vida a felicidade, mais feliz você é. Tem pessoas que acham que eu vou ser feliz se acontecer algo fantástico na sua vida. Mas a felicidade não está no algo fantástico. Porque algo fantástico acontece umas 6, 7 vezes na nossa vida. O comum é que é toda hora. Então você tem que fazer do comum algo que você sinta gratidão, porque aí você vai sentir a sua vida verdadeiramente feliz. Estamos aqui e agora, no âmago da vida, da provisão e da infinitude bênção de Deus. Quanto mais nós a reconhecemos, mais amplia a nossa área mental, mais o crescimento espiritual é construído, o atributo imaterial se eleva e, como consequência, o material reflete. É por isso que Jesus Cristo ensinou no Evangelho de São Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. Reconheça o reino de Deus. E o que é a justiça de Deus? É as bênçãos que já foram dadas. Reconheça o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão dadas por acréscimo. E tem pessoas que estão assim: Deus, você me prometeu um carro. Deus, você me prometeu uma casa. Cadê? E Deus está falando: e eu lá sou dono de construtora? E eu lá sou dono de concessionária?
eu já te dei a vida, manifesta a vida, que tudo isso vem de acréscimo para você. Essa é a verdadeira fé, essa é a verdadeira prática religiosa, essa que é a maneira de viver que vai te levar essencialmente à felicidade, ao progresso, ao crescimento. Procure dentro de você a riqueza que você vai encontrar no fenômeno como reação, como projeção, como reflexo do seu crescimento, do seu amadurecimento, do seu despertar. Vamos então praticar a meditação Shinsokan para crescermos espiritualmente cada vez mais? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podemos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Lembrando que ao final da meditação Shinsokan, eu farei a nova versão da oração pela paz mundial. É uma versão atualizada para o momento atual que nós vivemos e não substitui a oração pela paz mundial que normalmente nós fazemos, ok? Então vamos assumir a posição de oração, mãos justapostas em frente ao rosto, olhos fechados, semblante sereno. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e visualizar aqui agora o mundo da infinita provisão de Deus, onde nós estamos junto com Deus Pai, vivendo a vida infinita. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui agora no âmago da vida de Deus. Estamos aqui agora no âmago da vida de Deus. A infinita vida de Deus sempre jorra abundantemente na nossa existência. Contemplemos o mundo da imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos o nosso país maravilhoso. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. Nova versão ou a versão para o momento atual. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Qualquer dúvida também, não se esqueça, no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, nós temos as explicações detalhadas tanto da postura corporal como da postura mental para a prática, tá bom? Farei agora a reverência, os presentes também, podemos nos levantar. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar. Para eu finalizar, quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite abençoadíssima. Não se esqueçam de curtir, dar o like e compartilhar esse vídeo, a fim de que ele ganhe destaque e o próprio YouTube se encarregue de divulgá-lo para mais e mais pessoas, tomarem consciência da provisão e da grandiosidade que habitam no interior de cada uma. E o nosso dever de casa dessa semana: primeiro, fazer a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, que é fundamental. E segundo, agradecer a 100 fatos e ou pessoas e ou situações todos os dias. Então, fato, por exemplo, minha casa, você pode colocar meu carro, minha família, você pode botar o meu emprego, o fato de eu estar melhorando, o fato de eu estar conseguindo rezar, o fato de eu estar conseguindo fazer meditação Shinsokan, meu pai, a minha mãe, a todo mundo. Vai colocando o número, vai colocando essas pessoas, vai colocando essas situações, esses fatos, essas condições, vai agradecendo. O importante é você estar no movimento de agradecer. A quem você vai focar fica à sua disposição. O importante é a gente estar sempre repetindo as palavras muito obrigado. Vamos transformar essa semana numa semana abençoadíssima para que a provisão possa manifestar cada vez mais na nossa existência. Então, meu muito obrigado, desejo uma semana abençoadíssima e até segunda-feira que vem. Muito obrigado.